Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal e hoje você vai aprender tudo que você precisa saber para dar os primeiros passos utilizando gráficos no Excel. Então a gente vai mostrar os primeiros passos aqui, mostrando tanto uma tabela estática como uma tabela dinâmica, criando botões ali de segmentação e tudo. Então você que não sabe nada de gráficos, nessa aula vai ser a aula que você vai aprender do absoluto zero. Então vamos lá para a aula. Aqui é o Miqueias que fala com você, sou professor aqui na Tetra Educação e você que já chegou aqui com esse conteúdo gratuito, né? Quero pedir uma coisa para você, um favorzinho, se inscreva, marque o sininho para que você não perca os próximos vídeos e deixa o like se esse vídeo for relevante para você, para que esse vídeo alcance mais pessoas, beleza? Então combinado, se esse vídeo te ajudar, deixa o like e o comentário do que você achou e aí a gente vai saber se esse conteúdo foi relevante ou não para você, beleza? Então vamos lá para a aula. Eu tenho essa planilha aqui com essa tabela que traz o mês e o valor e aí fica muito mais fácil, visualmente fica muito melhor em gráficos essa informação, né? Então o que eu posso fazer nesse caso? Toda vez que você for inserir gráfico, você vai ter que ir nessa aba inserir, que aqui você vai ter todos os gráficos disponíveis dentro do Excel, tá bom? Então você tem gráficos recomendados, gráficos aqui que você pode clicar e automaticamente ele vai inserir um gráfico. Então vou fazer a seleção aqui primeiro do local, onde eu quero extrair informação em gráfico, vou clicar em inserir e aqui eu posso selecionar esse gráfico de colunas. Ele vai criar um gráfico automaticamente aqui para você, ok? Você vai ver que ele vai destacar aqui algumas cores, vai habilitar na faixa de opções do Excel, design de gráfico e formatar, ok? Aqui em design de gráfico você consegue alterar o tipo do gráfico, tá? O design dele, você consegue já aproveitar esses modelos que tem pronto aqui. Eu acabo não utilizando, porque eu quero fazer a edição, eu quero colocar as cores, eu quero mais fácil, eu acho mais fácil assim, tá? Depois que você entende os elementos de um gráfico, fica muito mais fácil de você mesmo editar. Mas você pode utilizar esse número de gráficos que tem aqui, você alterar da forma que ele propõe, né? E deixa pronto aqui dentro do próprio Excel, beleza? Você tem uma outra coisa aqui também, que é alternar ali em coluna, ele vai alternar. Ele vai trocar aqui, tá? Nesse caso, eu quero que mantenha padrão o eixo aqui com os meses e os valores aqui. Caso você deseje alternar, você pode clicar aqui. E aqui em selecionar dados, ele vai apresentar para você o local que está inserido, beleza? E aqui é onde realmente você tem que entender como funciona, tá? Onde você vai, por exemplo, aqui adicionar, é onde você vai adicionar uma nova coluna, um novo eixo aqui dentro, tá? E aqui é o eixo horizontal. E aqui é a parte da legenda da informação. Por exemplo, vou imaginar que eu queira adicionar metas aqui. Então, eu posso clicar em adicionar e ele vai adicionar mais um eixo aqui dentro do gráfico, beleza? A gente pode fazer esse teste aqui. Tem informações que eu não quero trazer. Eu posso desmarcar aqui, por exemplo, desmarco e clico em OK. Ele vai eliminar daquele visual, mesmo que eu tenha selecionado, ok? Ele faz essa alteração aqui, eu faço a seleção. Editar, consigo trocar o eixo por outro nome, outro local, tá? Mas tem que estar na mesma sequência da matriz, né, pessoal? Tenho 12 meses aqui, então eu tenho que selecionar 12 linhas aqui no caso, se fosse outro nome, aí ele faz a troca ali do nome do eixo, beleza? Em editar, consigo aqui clicar e alterar o valor das séries, ok? Onde ele vai trazer o valor. Então eu consigo alterar aqui e aí ele vai trazendo a sequência certinho. Agora o que nós vamos fazer aqui? Eu vou adicionar uma nova coluna só para vocês terem uma ideia do que dá para fazer. Colocar, por exemplo, meta e aí eu vou colocar a meta aqui, eu vou colocar uma média, tá? A meta. Deixa eu colocar aqui uma média de 8 milhões, por exemplo. 8 milhões, tá? Eu vou clicar e vou arrastar e eu vou colocar o valor aqui na frente. Agora, já estou com o gráfico pronto, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, design, selecionar dados e clicar em adicionar. Vou clicar aqui, o nome é meta, ok, o nome da série. Vou apagar esses valores de série e vou selecionar os valores. E vou clicar em OK e você vai ver que ele vai adicionar esses valores aqui, tá vendo? Aqui que ele trouxe os valores. Então, se eu quero adicionar novas informações, eu faço isso. Não, eu não estou com paciência de clicar aqui e fazer isso. Você pode vir selecionar novamente, clicar em inserir, ok? E aí você vai conseguir inserir esses dados aqui. Eu quero trocar o gráfico para linha, eu quero deixar um gráfico de linha. Você pode vir aqui em design do gráfico, alterar tipo de gráfico. Você vem aqui e aqui em combinação você consegue trocar o tipo de gráfico. Eu quero deixar o gráfico como de área, quero deixar o gráfico como de linha, quero trocar o gráfico aqui. Fica a sua escolha. E aqui em alterar tipo de gráfico, você também pode mudar o tipo de gráfico, tá? Linha, você tem pizza, nesse caso pizza não vai se encaixar, porque é outra proposta, ok?
Mas aqui você tem barra, você tem área, e aqui você vai selecionando e vai vendo o gráfico que vai se adaptar mais à sua necessidade, beleza? Então, nesse caso, eu vou clicar em combinação, e aqui eu quero permanecer com esse gráfico de linha mesmo, beleza? Então aqui, o que eu posso fazer nesse gráfico para melhorar o visual dele, tá? Então eu vou passar alguns insights para você melhorar o visual, para que você utilize isso como regra para todos os gráficos que você for criar dentro do Excel. Um ponto importante quando você for criar gráfico aqui é que você fique atento para esse eixo, se realmente faz sentido a utilização dele aqui, tá? Porque pode ser que não dê direção nenhuma, vai só mais poluir o seu gráfico do que realmente trazer uma clareza. Então você pode clicar em deletar. Clica aqui, ó, clica e você vai apertar o delete do teclado e ele vai eliminar aqui do seu visual, beleza? Outra coisa que você pode eliminar do seu gráfico é as linhas de grade, tá? Clicando em linhas de grade aqui, ó, essa linha cinza que você tá vendo, tem que estar toda selecionada, tá? Vai clicar em delete e ele vai deletar aquelas linhas. Aqui o valor, é bom você deixar essa legenda nesse sentido aqui, porque eu preciso saber o que tem nessa linha laranja, nessa linha azul, ok? É importante para o usuário saber o que tem. Então, essa linha laranja e o azul é importante que você tenha ele. Se tivesse só o azul, elimina a legenda, ó, não faz sentido nenhum. Então, nesse caso, você pode vir também e editar o título, clicando 2 vezes, colocando aqui faturamento versus meta, ok? Versus meta. E aí você pode alterar o título, adicionar novas informações, título do eixo, rótulo de dados, aí o rótulo vai poluir muito, né? Tabela de dados, quero deixar aqui embaixo, barra de erro, linhas de grades, eu quero retornar, e linhas de tendência, nesse caso, a gente não vai adicionar porque não faz sentido aqui agora, tá? Como já tem metas ali, então eu já vou deixar do jeito que tá aqui, beleza? Então, olha aqui que legal. Eu tenho um espaçamento entre essas barras que eu posso diminuir eles para que não fique tão espaçado e deixe os gráficos como formato palito, tá? Então, com o botão direito, quando você clicar aqui, você tem a opção de formatar série de dados, onde ele vai habilitar para você, aqui na lateral, a largura de espaçamento entre os gráficos. Então, você pode selecionar, digitar 80%, normalmente utilizo esse percentual, que ele vai melhorar os espaçamentos. Aí você vê que traz uma visão muito melhor do que um gráfico palito. Dentro aqui do gráfico também, o que eu gosto de fazer é aqui em formatar, eliminar o fundo, tá? Você tá vendo que ele tá branco aqui, eu posso trocar o fundo, mas eu gosto de trabalhar sem preenchimento, porque aí nos gráficos, os dashboards que eu for construir, eu consigo adaptar em qualquer layout no fundo ali nesse caso, beleza? Então aqui é uma forma estática de você construir gráficos no Excel. Agora eu vou mostrar um jeito mais dinâmico de você fazer isso dentro do Excel, porque esse aqui é um modo estático. Eu teria que inserir fórmulas, inserir algum botão de desenvolvedor para alterar os dados, mas imagine que você deseja os dados mais dinâmicos, com o botão de segmentação, facilitando aqueles cliques, né, e os dados sendo alterados automaticamente. Então, o interessante é que você trabalhe com tabela dinâmica. No segundo exemplo aqui, eu tenho uma base de dados onde a gente vai criar uma tabela dinâmica. Então, vou clicar em inserir, tabela dinâmica, e a gente vai criar uma tabela dinâmica do absoluto zero. Se você não sabe o que é tabela dinâmica e quer uma aula completa sobre isso, vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir essa aula sobre tabela dinâmica. É importante porque aí você vai entender o que a tabela dinâmica pode fazer por você e como ela pode ser útil no seu dia a dia, beleza? E aqui dentro da tabela dinâmica eu vou criar um visual data com vendas, ok? Ele vai trazer esse visual aqui. Eu posso expandir a informação e posso aqui, ó, deixar apenas as informações que eu vou trabalhar, que é mês, ok? E aí eu vou criar na segmentação o ano lá, para depois só a pessoa clicar e saber os valores mês a mês daquele ano específico. E olha como é simples você criar gráfico dinâmico aqui dentro do Excel. Você pode clicar na tabela dinâmica, aqui análise de tabela dinâmica, pode ser que tenha outro nome aí na sua faixa de opções, tá? Mas aqui, ó, nesse grupo vai ter gráfico dinâmico. Aí você vai selecionar, ele vai trazer aqui para você, beleza? Agora, olha que legal, vou clicar aqui e vou inserir uma segmentação de dados, onde eu posso selecionar anos, ok? E aí eu vou selecionar, ó, eu consigo ver como foi as vendas daquele período específico lá. Clicando aqui eu consigo filtrar essa informação. Outra coisa que eu posso fazer aqui, olha que legal, segmentação de dados, eu posso vir aqui e adicionar novas informações do produto, por exemplo. Olha que legal. Clicando aqui, ó, 2014, clico aqui, ó, carreta, clicando aqui em Montana, eu consigo ver os produtos vendidos em 2014 do produto Montana, né? Então ele vai trazer o resultado aqui. E aí eu faço a mesma coisa, deleto aqui, pessoal, não vou usar, deleto aqui também não vou usar, removo as linhas de grade,
Tá vendo que na tabela dinâmica ele traz esses botões aqui, esses botões a gente não utiliza praticamente para nada, então eu posso vir aqui em gráfico dinâmico e eliminar os botões. Olha aqui que legal. Agora eu também posso adicionar um rótulo de dados e ele vai trazer informação aqui. Agora o que falta, né, pessoal? Diminuir o espaçamento ali para melhorar o visual do nosso gráfico. Botão direito, formatar série de dados e agora aqui, ó, em largura de espaçamento, Enter. Olha que legal. Consigo clicar e automaticamente ele vai filtrando ali, ó. E lembrando, pessoal, essa segmentação ela está filtrando a tabela dinâmica e posteriormente ele filtra o gráfico, tá? Porque o gráfico está vinculado a ele. Então, ó, posso até cobrir ali e olha que legal, trazendo os resultados para cá. Tá vendo que a formatação, né, não está adequada, então posso vir aqui, ó, dentro da tabela dinâmica, botão direito, formatar número e colocar como moeda, tá? Como moeda aqui. Clique OK e olha aí. Agora sim. Agora ficou show de bola. Então nessa aula você aprendeu a criar gráficos estáticos dentro do Excel do absoluto zero e também aprendeu a fazer algumas formatações ali e também aprendeu a criar gráfico dinâmico utilizando segmentação de dados. Se você curtiu essa aula, já quero pedir para você aqui, ó, se inscreva, marque o sininho e deixa o like se você gostou. E o comentário, se você puder tirar um tempinho, deixar um comentário, quero te ouvir, quero saber o que você achou dessa aula aqui, tá bom? A gente vai deixar tudo na descrição que você precisa saber sobre a aula, sobre tabela dinâmica. A gente vai deixar um card e um link abaixo também para que você assista mais sobre tabela dinâmica, porque é importante e é muito útil para o seu dia a dia, tá bom? Muito obrigado e até mais!